A questão 4 eu acho que deve ter ocorrido algum equívoco ou algo assim, porque assim, essa questão não está batendo as coisas. Eu vou mostrar aqui o porquê. Tá, aqui ele pede para mostrar que f é derivável, beleza? E portanto contínua, porque toda função derivável tem que ser contínua. Então vamos primeiro mostrar que ela é contínua. Vamos começar com esse passo, mostrar que a função é contínua, depois a gente parte para mostrar que ela é derivável, beleza? Então vamos lá. Primeiro mostrando a continuidade. Para a gente mostrar que a função é contínua, a gente vai ter que fazer um limite quando x tende a zero, continuidade no zero, né? Vou até botar aqui. A gente tem que fazer o limite quando x tende a zero, de f de zero, e a gente tem que verificar, ou de f de x, desculpe, a gente tem que verificar que esse valor é f de zero, beleza? Então a gente vai ter que fazer o limite da função quando x tende a zero e esse valor tem que bater com f de zero, beleza? Então o limite basicamente que a gente tem que resolver é esse aqui, ó. Aqui, como o limite se trata de vizinhança de um ponto, então a gente vai utilizar o outro lado, porque toda a vizinhança do zero está aqui, tanto a parte superior quanto a parte inferior, beleza? Então vou colocar isso aqui. A gente vai ficar com x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Esse limite que a gente tem que encontrar. Tá, aqui a gente tem seno de 1 sobre x. E aí a gente pode usar a desigualdade tão famosa do seno, né? A gente sabe que seno de 1 sobre x é sempre menor do que, menor ou igual, né? Menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Seno é uma função limitada. E aí eu posso multiplicar os três lados por x ao quadrado e depois fazer o limite quando x tende a zero. E aí vai ficar o seguinte, multiplicando os três lados por x ao quadrado, a gente vai ficar com limite quando x tende a zero de menos x ao quadrado menor ou igual. Limite quando x tende a zero de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x menor ou igual ao limite quando x tende a zero de x ao quadrado. E aí, esses dois limites do extremo, a gente sabe resolver tranquilamente. Esse limite aqui e esse limite aqui, basta substituir. Substituindo, aqui a gente vai ter zero e aqui a gente vai ter zero. Então, esse limite aqui do meio, ele está espremido entre zero e zero. Então, logo, pelo teorema do confronto, a gente tem que o limite do meio tem que ser zero também, já que ele está espremido entre os outros dois. Esse teorema também é conhecido como teorema do sanduíche. E repare que zero é exatamente o f de zero, que é o valor da função quando x é zero. Porque quando x é zero, a função retorna zero. Beleza? Então, realmente, a função f ela é uma função contínua. Agora vamos partir para a segunda parte. Vamos partir para a parte derivável. Beleza? Então, o que a gente vai ter? Aqui. Quando a gente fala de derivada no zero, a gente está falando da vizinhança da função, não é?
Porque derivada é um limite, e sendo um limite, tem a ver com vizinhança, né? Beleza. Então, para a gente, pouco vai importar o valor da função em um ponto, porque a gente está falando de derivada. Como a gente está falando de derivada, derivada tem a ver com vizinhança. Então, em torno do zero tem uma vizinhança. E essa vizinhança vai ser a responsável pela derivada no zero. Beleza? Então, eu vou ter que derivar somente a parte de cima. Beleza? Então, derivando, a gente vai ter que f' de x. Aqui a gente tem um produto. Então, derivo o primeiro. A derivada de x ao quadrado é 2 vezes x elevado a 1, mas eu não preciso escrever. Derivo o primeiro, mantenho o segundo. Beleza? Mais, mantenho o primeiro, derivo o segundo. O segundo é seno de 1 sobre x. A derivada do seno é cosseno de 1 sobre x. Porém, aqui tem uma coisa que a gente vai ver mais profundamente, que se chama regra da cadeia. A regra da cadeia diz que sempre quando a gente tem uma função dentro da outra, a gente deriva a função de fora, depois deriva a função de dentro. A função de dentro é 1 sobre x, ou, se você preferir, x elevado a menos 1. Então, derivando essa função, vai cair o expoente. Então, aqui vai aparecer um menos 1. E a gente vai subtrair 1 do expoente. Então, se estava menos 1, vai ficar menos 2, que é a mesma coisa que isso aqui. Então, a gente deriva fora, deriva dentro. Essa regra é conhecida como regra da cadeia. Beleza? Então, tá aí a nossa derivada. Vou agrupar aqui ela para ela ficar um pouco mais enxuta. Aqui vai ficar 2x vezes seno de 1 sobre x mais, olha, aqui tem x ao quadrado. E aqui tem x ao quadrado, né? Então, a gente pode simplificar aqui, beleza? Simplificando, a gente vai ficar com cosseno de 1. Quer dizer, menos cosseno de 1 sobre x. Então, tá aí a nossa função na forma mais enxuta. E aí, o que a gente tem que fazer? Para mostrar que essa derivada aqui existe no zero, a gente tem que fazer o limite dela. O limite de f' quando x tende a zero. Beleza? A gente teria que fazer o limite quando x tende a zero de f' de x. Se esse limite existir, a derivada existe no zero. Se esse limite não existir, a derivada não existe no zero. Beleza? Tá. Aqui eu poderia quebrar em duas partes, né? Poderia pegar essa, quebrar, né? Se a gente quebrasse, supondo que ambos os limites existem, a gente ficaria com limite, quando x tende a zero, de 2 vezes x vezes seno de 1 sobre x. Esse aqui, vou continuar aqui. Limite, quando x tende a zero, de cosseno de 1 sobre x. Tá. Esse limite aqui, a gente consegue mostrar ele de uma forma bem tranquila. Basta você pegar isso aqui e multiplicar os três lados por x. Se você multiplicar por 2x. Se você multiplicar por 2x, você vai encontrar de novo a mesma coisa. E aí você pode aplicar o limite. E aí, aplicando o limite, você encontra
que isso aqui é zero, beleza? É muito parecido com o que eu acabei de fazer. Você pega o seno de 1 sobre x, diz que ele está entre 1 e menos 1, multiplica por 2x dos três lados, e aí o lado mais à direita, esse lado de cá, vai dar zero, e esse lado de cá vai dar zero, beleza? E aí, pelo teorema do confronto, a gente encontra de maneira análoga que isso aqui é zero, beleza? Então, esse limite aqui existe e esse limite é zero. Esse limite aqui, esse limite não existe. Como esse limite não existe, não a gente teria que a função, que o f' de x, o f' de x, quando x tende a zero, também não existiria. Por quê? Porque você está somando zero com uma coisa que não existe, beleza? Então, isso não tem lógica somar zero com uma coisa que não existe. E uma coisa que não existe não é zero. É que você não tem ainda um argumento matemático para descrever esse limite. Beleza? Esse limite é um limite análogo a esse limite aqui, ó. Limite quando x vai para mais infinito de cosseno de x. Esse limite aqui, assim como esse limite, não existe. Beleza? Eu já fiz um vídeo aí falando sobre o porquê esse limite não existe. Mas esse aqui é pelo mesmo motivo, beleza? Quando você se aproxima de zero, por exemplo, 0,1, 0,01, 0,001, essa parte aqui começa a crescer bastante. E aí o cosseno de algo que cresce muito, a gente não sabe explicar o porquê. Porque a função cosseno sempre oscila. E aí ela continua oscilando, mesmo com valores muito altos, valores próximos lá do infinito. A função cosseno continua oscilando. Então, como o cosseno não converge e não cresce e nem decresce indefinidamente, ou seja, como não dá um valor, não dá mais infinito e não dá menos infinito, então não tem como a gente dizer que isso aqui dá alguma coisa. Então a gente sempre escreve que não existe. Então o que aconteceu? Aqui a gente mostrou que a f ela é contínua, mas a f não é derivável. E aí a gente está contrariando o enunciado. Agora vamos observar a g. Esquecer um pouco a f e entrar na g, a função g. Vou escrever a função aqui, g de x igual. Aqui a gente tem x vezes seno de 1 sobre x, se x diferente de zero. E ela é zero se x igual a zero. Essa função aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar o limite dela. Beleza, vamos começar aqui tentando encontrar, verificando se ela é limitada, né? Então, bora lá. Vamos mostrar que ela é limitada. Tá, aqui é bem simples. A gente sabe. De novo, para mostrar que ela é limitada, a gente vai fazer o limite quando x vai para zero. E aí a gente usa o mesmo argumento. Seno de 1 sobre x está entre 1 e menos 1. Multiplico os três lados por x e aplico o limite quando x vai para zero. Então, x vai para zero. Limite x vezes seno de 1 sobre x. Quando x vai para zero. E aqui a gente vai ficar com limite quando x vai para zero de x. E aí, como os dois limites do canto vão para zero, a gente tem
pelo teorema do confronto, nosso limite, quando x vai para zero, de x vezes seno de 1 sobre x, dá zero, que é igual ao valor da função no ponto. É igual ao nosso g de zero. Então está mostrado aí, a nossa função é contínua. Agora vamos avaliar a derivada, né? Beleza. Função g. Vou escrever ela aqui de novo. X vezes seno de 1 sobre x. Se x diferente de zero. E aqui a gente vai ter zero se x igual a zero. A gente já mostrou que a função g é contínua. Agora vamos ver derivável, né? Nosso g', derivando aqui, a gente vai derivar aqui e vamos ver se o g' existe no zero. Então, derivando, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo. A derivada de x é 1. Então, vai ficar apenas seno de 1 sobre x. Beleza? Aqui vai ficar mais. Mantenho o primeiro. Derivo o segundo. Derivada do seno vai ser cosseno de 1 sobre x, como a gente já tinha feito. E a derivada de dentro vai ficar 1 sobre x ao quadrado, né? Beleza. Tá. Agora, o que que acontece? A gente pode cortar aqui, né? E aqui fica apenas um x, né? Beleza. Então, a gente tem que g' é igual a seno de 1 sobre x mais cosseno de 1 sobre x dividido por x. Isso aqui é quando x tende a zero, né? Tá. A gente poderia... Deixa eu ver, tentar quebrar. Esse limite aqui, desse lado de cá, a gente sabe que não existe, né? Mas desse lado de cá, as coisas parecem que vão dar mais ou menos infinito. Se a gente conseguir mostrar que esse lado aqui dá mais ou menos infinito, as coisas ficam bem mais tranquilas. Deixa eu ver. Cosseno de 1 sobre x. X. Vou chamar 1 sobre x de outra letra, porque assim eu tô me sentindo meio incomodado. Deixa eu ver, quando x vai para zero, 1 sobre x vai para mais ou menos infinito. Tá, eu tive uma ideia aqui para tentar mostrar que isso aqui vai para algum valor aí. A gente sabe que cosseno, a gente quer fazer isso aqui tudo quando x vai para zero, né? Então vamos lá. Fazer o limite aqui quando x vai para zero. Essas coisas, cada questão que a gente encontra na vida, às vezes nem sabe o que faz.
Beleza. Função cosseno é uma função par ou uma função ímpar? Deixa eu ver. Uma função par, né? Beleza. Deixa eu ver se isso funciona. A gente sabe que cosseno de 1 sobre x está entre 1 e menos 1, né? Aí aqui eu poderia dividir todo mundo por x, né? Dividindo todo mundo por x, a gente vai ter menos 1 sobre x, que vai ficar cosseno de 1 sobre x, dividido por x, 1 sobre x. Agora vamos ver. Aqui, se eu me aproximar de zero, lá à direita vai para mais infinito. E aqui vai para menos infinito, né? É. Essa questão tentei durante tanto tempo, cara. Até hoje eu não. É. Tá aí, uma questão que eu não consegui fazer. Bacana. Muito bom. Mas serve de motivação. Se tu conseguir fazer, posta aí nos comentários, mostra uma solução bacana. Valeu!